Olá, eu sou Jennifer Castela de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade sob um viés multidisciplinar, onde a arte, o direito, psicologia, outros saberes e linguagens se entrelaçam. Se você ainda não conhece o nosso canal, vai lá no YouTube, te inscreve, ativa as notificações e fique por dentro de todos os episódios. Você pode também acompanhar o nosso podcast pelo Spotify. No episódio de hoje, nós vamos tratar da série Adolescência, da Netflix, que tem gerado muita conversa, muito alvoroço, muita discussão acerca desta realidade dos adolescentes nas escolas, em suas famílias e, em especial, nessa era digital. E para conversar sobre esse assunto, nós convidamos duas moças muito especiais. Vou passar para vocês, então, o currículo delas, breve, para a gente conhecê-las. Conosco, Lívia Anicete Zanin, que é psicóloga, mestre em psicologia escolar e desenvolvimento humano pela USP e que possui ampla experiência no atendimento a adolescentes e suas famílias. A Lívia também trabalha no serviço de atendimento e pesquisa em psicologia na PUC. Conosco também, Helena Costa Franco, advogada criminalista, mestre pela Universidade de Coimbra em Ciências Criminais, também com atuação em casos que envolvem a responsabilização de jovens no sistema jurídico. A Helena também é professora no curso de pós-graduação em Ciências Criminais na PUC também. As duas meninas da PUC aqui do Rio Grande do Sul. Enfim, muito bem-vindas, muito obrigada por estarem conosco. E o que eu queria propor, gurias, para a gente fazer esse episódio de hoje? Essa série, ela é densa, ela é polêmica, né? Gente, normalmente os nossos episódios contêm spoiler, tá? Então, fique à vontade. Veja a série antes e para depois conhecer a discussão aqui. Ou se você já quer conhecer, já ir preparada para a série, assista o episódio. Enfim. Mas a série, a minissérie, são 4 episódios. Ela traz muitas camadas. Tem muito conteúdo ali para a gente explorar e tentar compreender. Então, hoje eu pensei, assim, a gente estava conversando na produção, vamos fazer um roteiro que perpasse por estes 4 episódios. Claro que tudo se entrelaça, todos os episódios, eles estão, os assuntos se misturam, mas na medida do possível, até por uma questão didática, assim, quem está tentando entender a série, tudo que ela traz, essa é a proposta de hoje. Topam? Pode ser? Então, assim, vamos começar falando do primeiro episódio. Neste primeiro episódio, a gente vai identificar a perplexidade de uma família quando vê a polícia arrombando a porta da sua casa para apreender um jovem por suspeita, né, de ter cometido um crime grave, um homicídio. Então, o episódio já começa assim, arrombando a cena, né? E aí, o que me traz, gurias, é que essa perplexidade da família, muitas vezes, é o que pode estar acontecendo na casa de nós todos em relação a o que será que passa dentro da cabeça do meu filho, né? Porque os pais ali, a irmã, mas o que está acontecendo? Aquela criança, na visão deles, talvez, aquele jovem, menino de 13 anos, ele é visto pela família de uma forma, incapaz de cometer um ato grave de violência. Por que existe esse distanciamento? Então, eu quero começar com a Lívia, né? Para que ela nos fale um pouquinho sobre esses dilemas emocionais que são enfrentados pelos jovens, né? Que a gente sabe que tem essa questão de busca de pertencimento, estar presente dentro de grupos, autoestima, tudo isso está envolvido, pressão social, que vão impactando o comportamento desses jovens. E porque muitas vezes é tão difícil para os pais, né, entenderem aquilo que está se passando com este adolescente. Até vou complementar o spoiler inicial da série. Então, a gente tem esse menino, que é o Jamie, que ele tem 13 anos, e ele é acusado, então, de cometer esse crime, um homicídio grave. Quer dizer, grave por si só, um homicídio, né? Então, vamos lá, Lívia. Vamos começar esclarecendo, ajudando o pessoal a entender a cabeça ou a mente do adolescente e essa questão geracional, né? Que eu acho que ela existe desde que mundo é mundo. Sim. Mas vamos lá.
Certo. Uma coisa que vai sendo importante a gente poder pensar, né, é que a adolescência é esse tempo de travessia, né? E eu acho que a série vai conseguindo trazer isso pra gente, né? É esse espaço de desligamento de uma infância, né, para a vida adulta, né? É uma construção social, a gente precisa ter isso em mente, né? Que é uma construção social. É uma fase de moratória, diria um dos autores, né, o Erik Erikson, que vai trazendo, em que o adolescente, ele então vai podendo ter esse tempo de elaboração, né, para construir o seu lugar no mundo adulto, né? Na psicanálise a gente vai falar, né, desse desligamento dessas imagens, né, mais infantis, do corpo infantil, das questões infantis, né, e passando a construir qual vai ser a posição, qual vai ser a imagem de si, né, na vida adulta, né? Então, o adolescente, ele vai trazendo, e a série vai trazendo essa oscilação, né, entre se sentir aceito, né, querer fazer parte de um grupo e também ser único e ser diferenciado e também poder se destacar, né? Ele vive entre esse eu sou igual aos outros e ao mesmo tempo eu quero poder ser diferente dos demais, né? E esse movimento que ele vai podendo fazer por várias questões, né, psíquicas, biológicas, enfim, vai deixando ele mais vulnerável, né, mais exposto às críticas, aos julgamentos, né, a essas sensações de abandono também, né? A gente sempre fala, tu também comentaste isso, dessa importância do grupo de pares, né, do grupo das relações, das amizades, e na adolescência isso realmente vai sendo muito importante. O pertencimento, né, o fazer parte, a esses processos de identificação, mas ao mesmo tempo que esses processos de identificação vão podendo acontecer com um grupo de pares, às vezes de uma forma interessante, potente, né, tendo uma certa diferença e um respeito a essa diferença, em que eu vou me vendo, mas tem uma certa diferença, às vezes também vai acontecendo, e alguns autores vão poder trabalhar isso, uma identificação pela exclusão, né? Então, e que daí vai sendo uma identificação que não se acontece por uma certa afinidade, mas por essa dor de ser deixado de lado, né? E ela vai trazendo esse movimento e esse perigo, né, de quando essa identificação ela vai acontecendo pela exclusão. Acho que a gente vai podendo falar um pouco mais disso ao longo da nossa conversa, né? Mas a série ela vai trazendo também esse movimento, né? O Jamie ele também vai ter momentos que ele vai se mostrar uma criança indefesa, assustado, com medo, e em outros momentos em que ele, né, se impõe, e que ele flerta, e que ele, né, é violento, né? E daí vem essa questão, né? Bom, por que a gente não percebe isso, né? Pais, né? O que está acontecendo nessa fase, né? Nesse distanciamento, né? Então, eu acho que o roteiro da série, a série é construída de uma forma muito bonita, porque eles constroem de uma forma que não tem um culpado nessa história, né? Não se trata de dizer que foi omissão da escola ou que foi a família, mas, e também por isso o poder de ser tão impactante, que é uma responsabilidade coletiva. Né? Então, para falar da adolescência, quando a gente vai falar sobre a adolescência, é sempre importante a gente poder resgatar a nossa própria adolescência, né? Como que nós fomos, né, adolescentes, porque é um período que vem os nossos sonhos, as nossas memórias, a nossa imagem, né? Como a gente vai construindo, os nossos planos, os nossos ideais, é esse período dessas construções, né? E é uma imagem que perdura no tempo e que às vezes é importante a gente poder, para conseguir se comunicar, resgatar essa adolescente que nós fomos, né? Se colocar no lugar daquele adolescente, os pais, no caso. Talvez fazer esse exercício de voltar no tempo, se entender adolescente, para poder achar um caminho de linguagem. Né? E ao mesmo tempo, né? O Mário Corso e a Diana Corso, no livro Adolescência em Cartaz, né, eles vão citar um psicanalista, o Donald Winnicott, que ele vai trazer que o adolescente ele passa pela adolescência, né? O sujeito ele passa pela adolescência, mas a adolescência, a sociedade não, né? Porque a gente está num período em que se perdura, né, essa adolescência, né? Ela se tornou um pouco permanente no nosso corpo social. E essa fase, ela vai sendo idealizada, ela vai sendo romantizada, ela vai sendo, né, colocada nesse ideal,
né, é o período que dá para poder fazer, e que são sonhos, e que a gente tem que ser jovens, e tem que ser, né, e isso vai gerando também esse afastamento e essa impossibilidade de olhar para as questões de sofrimento que também estão colocadas nessa fase, que também são desafiantes, né, e conseguir escutar esse sofrimento, ou escutar essas diferenças, escutar esse não conseguir lidar, às vezes, com algumas coisas, se torna muito difícil se é uma sociedade que só enxerga esse jovem como tendo que ser feliz o tempo todo, o que já não é possível. Né? Então, por isso que eu acho que a série é tão poderosa, né? Ela vai trazendo essa dificuldade que é... das famílias, das escolas, de todos os ambientes, de nós enquanto sociedade, de termos tempo para escuta, termos tempo para conversa, termos tempo para ter essa aproximação, né? É um tempo muito acelerado, é uma sociedade. Falta tempo de qualidade para que a gente possa fazer essas interações mais um olhar mais aprofundado sobre tudo que está acontecendo. Acho que hoje tudo é muito facilmente consumível, né? É tudo muito dinâmico, e às vezes a gente não para olhar com mais cuidado. E digo, acho que eu concordo contigo, como sociedade, né? Ninguém está dizendo assim, o problema é o pai, aquela mãe, aquele adolescente. É um contexto que a gente está inserido dessa aceleração, né? Que a gente tem vivido, né? Acho que todo mundo se percebe um pouco assim hoje em dia. Bom, mas aí vamos passar para a Helena. A gente trouxe também a Helena para ela trazer toda a expertise dela nessa parte criminal, né? Até para as pessoas entenderem como é que é essa questão da criminalidade na adolescência, né? A gente vê muito a questão da discussão, como é que porque lá o menino, 13 anos, né, foi preso e tal. Aqui no Brasil, como é que isso funciona, né? Está tudo regulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é ato infracional, o que é e quais são as idades, Helena? E porque também tem muita essa discussão, tem que, né, queria também te ouvir a respeito, se tem que diminuir a menoridade penal ou não, enfim. Se pudesse nos dar, assim, para o nosso ouvinte entender como que é essa dinâmica do direito criminal, penal, para os não é menores, né? Crianças e adolescentes, que a gente diz, né? Obrigada, Jennifer. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez estar presente aqui no podcast, que é um espaço que a gente aprende muito e também tão importante para ter esse viés, né, multidisciplinar das questões. Agradecer a minha colega aqui, a Lívia. E, assim, a gente pode começar, né, traçando um histórico. Eu gosto muito de ver sobre o viés um pouco histórico, né, das coisas que a gente vai conversar. A gente começa lá na Constituição Federal de 88, né, que é uma Constituição muito linda, muito bem feita, uma das mais evoluídas, uma das melhores do mundo. E ela traz muitos deveres e obrigações, né, das pessoas em relação aos grupos, né, que seriam mais vulneráveis, entre os quais as crianças. Então, na Constituição, a Constituição tem um amplo capítulo sobre crianças e adolescentes, dizendo que são pessoas que estão em desenvolvimento e merecem um tratamento, né, jurídico, um tratamento legislativo especial. Então, para regulamentar a Constituição, em 1990 a gente teve a criação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e determinou que na parte dos crimes, né, o adolescente teria um tratamento especial. Então a gente tem o procedimento para apuração de ato infracional, né, que é suscetível de passar por esse procedimento o adolescente considerado de 12 a 18 anos. Né? Então, quem tem 12 a 18 anos não comete crimes e sim atos infracionais. Dos 2 aos 12 anos é considerado criança, então não tem nenhum tipo de responsabilização, digamos, criminal ou mesmo infracional, e do 0 aos 2 anos são considerados bebês e tem também os direitos e deveres os direitos dos bebês, né, como a possibilidade de receber a amamentação até os 2 anos e tudo mais. Então, quando se verifica que um adolescente comete um ato infracional, ele é apreendido, a gente não chama de prisão, a gente chama de apreensão. Ele não é tratado no sistema de justiça criminal normal, ele é julgado nas varas de infância e adolescência. Quando a gente vai recorrer, os recursos são julgados nas câmaras de família do tribunal, não são em câmaras criminais. Mas o mais interessante é que tudo isso acontece com os crimes do Código Penal. Né? Dos 12 aos 18 anos, esse adolescente está suscetível de cometer os mesmos crimes que os adultos.
Só que, sendo adolescente, a gente chama ato infracional. Sim. Né? E o nosso sistema, ele tem a intenção, pelo menos a intenção, nem sempre se consegue, né, de reabilitar e tratar esse adolescente, e não de punição. Então, todo o sistema é falado no sentido de que vamos ajudar, vamos recuperar, porque ele está em desenvolvimento, ele tem uma vida inteira pela frente. Então, a última hipótese, só para os crimes mais graves, é a da internação. E antes disso, a gente tem inúmeras possibilidades, como prestação de serviço, como algo que a gente chama de liberdade assistida, que o adolescente ele fica, né, prestando contas do que ele está fazendo, a advertência, obrigação de reparar o dano, né, se é possível o adolescente entender o que ele fez e restaurar aquele dano. E a internação, sim, com prazo máximo de 3 anos, nunca pode passar disso, né, e com esse sentido de cura também, com esse sentido de reabilitação. Então, nesse caso do Jamie, que é um menino que tem 13 anos, e no caso cometeu ali, né, gente, spoiler, homicídio, ele seria, então, responsável por um ato infracional e provavelmente uma pena de internação. A gente diz pena? Isso não, uma medida socioeducativa. Medida socioeducativa, mas com internação. O Jamie, provavelmente, aqui no Brasil, seria esse o fim dele. E, que a gente gostaria que fosse o início. Que o fim dele sair. Mas melhor. O que é bem interessante de ver que a série, né? E aí eu falo, tem spoilers, a gente vai tentar dar o mínimo possível, mas vai ter. Ela, nos 4 episódios, ela trata sobre os 4 vieses, digamos, de transdisciplinariedade que a gente tem que conversar, né? O primeiro é sobre o viés de responsabilização perante o Estado, né? Perante uma comunidade. O segundo é o viés da escola. O terceiro, do próprio Jamie, né? Então, todo aquele episódio com uma sessão de terapia, né? Então, é o viés dele mesmo. E o quarto, o viés da família. E o que é bem interessante é que, dependendo de que momento da vida a gente está, a gente se emociona com um ou outro episódio. Então, o meu último episódio, para mim, foi, assim, de um impacto fantástico, porque eu tenho 2 filhos. Um entrando na adolescência, o outro ainda pequeno, mas do impacto enorme. Os adolescentes se impactaram muito com o episódio 2, da parte da escola. Que se identificam muito com o... Ou ainda com o 3, porque é o menino na sessão de terapia. Então, eu acho que por isso que a série ela tem tanto sucesso, né? Porque ela consegue, como tu diz, conectar pessoas em momentos diferentes das suas vidas. Está todo mundo comentando, né? E está gerando, eu percebo isso, também essa questão de uma conversa, né? Eu, por exemplo, os meus guris já são mais velhos, né? Tem 18 e 21, mas já pedi para eles virem comigo. Eu revisitei a série perguntando sobre a linguagem da internet. Então, está gerando uma matéria de conversa entre os pais, Sim. né? Eu achei bacana isso também. E aí eu queria então, vamos entrar nesse segundo episódio. Que aqui no segundo episódio, como a Helena trouxe, né? Então, a gente está naquele ambiente escolar, né? Onde tudo vai se desdobrando. Então, os policiais vão lá conversar com as crianças, com os adolescentes, para entender o que teria acontecido. Porque aí fica sempre assim... Como no primeiro episódio já vai sendo apresentada a questão, né, do ato infracional que teria sido cometido, no segundo começa a se perguntar o porquê, né? Mas por quê? Então, começa uma investigação e aí todo episódio, basicamente, ele é dentro da escola. Só que ali também a gente é mergulhado na realidade da rede social. Então, eu queria destacar essa parte também, né, Lívia? Como é que é essa questão, né? E aí aqui surgem temas, nomenclaturas como Red Pill, o incel, que o menino seria um incel, né? Que termos são esses, né? E a gente vê ali nitidamente que está acontecendo um bullying, né? Tanto no ambiente escolar, físico, como no ambiente do cyberbullying, né? Então, como é que são esses termos, se tu pudesse esclarecer? Porque isso eu tive que perguntar para os meus filhos, depois tive que pesquisar um pouco para entender mais. Certo. Bom, né, o Red Pill, né, vai ser essa ideologia machista, né, que vai propagar essa ideia de que homens, né, são vítimas de uma sociedade, né, dominada por mulheres. E incel, né, essa sigla para involuntariamente celibatário, né,
que seriam esses jovens que então culpam as mulheres e o mundo, né, por sua solidão, e eles vão trazer inclusive alguns influencers, né, que vão estando relacionados a isso, né. E eu acho que a série vai conseguindo trazer que o problema não está apenas, né, nas ideias que esses grupos propagam, que são bem perigosas, né, extremamente perigosas, mas na função que essas ideias, né, podem cumprir nesse momento da adolescência. No né? caso ali, lembrando da tua primeira fala, são adolescentes que vão se unir a partir do sentimento de exclusão. Sim. É isso, né? Então, Sim. nesses grupos Red Pill, que tem esses termos, ou os incel, Uhum. eles vão se sentir pertencendo porque foram todos excluídos, vamos dizer. É isso, né? Pela exclusão, né? É isso, né? Pega num adolescente que está num momento frágil do eu não tenho ninguém e encontra um discurso, né? Que vai dizer, não, nós somos nós contra, né? No caso, e daí mulheres, se unem pelo ódio, né? Se unem por essa exclusão, né? Então, alguns autores, inclusive, vão podendo construir, né, artigos e tudo, depois eu falo melhor, mas a Kupfer e o Voltolini, eles vão escrever, por exemplo, a partir da situação de Columbine e de Suzano, dos ataques às escolas, né? E vão falar um pouco, né, desses efeitos, né? E aqui a gente também, então, vai entrando em contato, né, nesse episódio, com esse efeito das redes sociais, né, que vão intensificando isso, né, de uma forma anônima, muito intensa, né, muito rápida, né, que esses discursos vão podendo se propagar, e o próprio bullying, o próprio cyberbullying, que é uma violência, né, é uma violência sistematizada, né, que a gente vai poder ver também no campo da legislação, e que se alastra, né, numa questão de minutos, né. Sim, e também por um próprio impulso, assim, que aquilo vai para a rede e não, é quase impensado, às vezes, né? Sim, um ato né? Exatamente, né? Numa época e numa idade em que realmente os comportamentos são mais impulsivos, não né? Tem esse amadurecimento para refletir antes de fazer uma postagem, antes de fazer... E que fica, né? Ali. Então, isso vem sendo discutido, inclusive, né? Essa memória, né, da internet. Mas, de novo, né, eu acho que a série ele mostra que não se trata apenas da internet, né, e que o problema é mais profundo, né, que está nessa questão dessa cultura dessa masculinidade tóxica. Né, que está presente no discurso social e que nos atravessa, né, tá na escola, tá nos adolescentes, a gente vai vendo ali no episódio várias cenas em que isso está presente, mas que também está né, tá nos adultos também, né? Sim. Também vai aparecer em outros episódios, na própria relação que o policial, por exemplo, vai ter com a psicóloga. No episódio né? 3, pessoal, vamos falar disso também. Né? Então, tá nessa abordagem do não poder chorar, do não poder falar, né? Do não... da cultura do machismo. Dessa cultura que também se coloca, né? Sim. Então, a gente vai entendendo que o bullying, o cyberbullying, eles sim vão ter efeitos, né, de saúde mental, naturalmente, né? Mas que eles, como fenômenos de violência, eles se constituem também nessa complexidade de fatores, né? E que a gente também vai entender, então, que numa sociedade em que a gente, que não se trata da gente individualizar, a gente sempre quando a gente vai poder olhar para essas situações de violência, né, de bullying, cyberbullying, não dá para a gente olhar só o grupo que fez o bullying ou o grupo que é vítima do grupo, sim, né, do bullying. De um contexto bem maior. É um contexto bem maior, né? É esse contexto de uma sociedade que a gente reconhece como sendo muito violenta, que reconhece que essas micro, né, violências, micro no sentido de que acontecem nas pequenas relações, né, e que a série vai trazendo, assim, de falas, de atitudes, de gestos, os diferentes ambientes, eles atravessam e daí se fortalecem nesses discursos, né, das redes que se propagam e que mantêm essa memória, né, que não se apaga, né? Então, não se trata... É lógico que a internet, ela intensifica isso, então, né? Mas não é um discurso que está somente nesse grupo, sim. né? Não está somente no grupo, né, do Red Pill. Ele é um discurso que atravessa, né? É a masculinidade tóxica que atravessa e que por isso a gente também tá implicado, sim. né?
E aí, perguntando para a Helena, esses atos, então, relacionados, né? Aí eu coloquei assim, relacionados, que pode ser o próprio cyberbullying, ou impulsionados, porque em alguma medida esse ato que a gente está falando, esse ato infracional do episódio, da minissérie, ele foi, de alguma forma, impulsionado por essa potência das redes sociais, né? Então, pergunto para a Helena, o que tu tens acompanhado, né, na tua experiência, enfim, do crescimento desse tipo de criminalidade, né, ou de infração entre os adolescentes, relacionada ou aquilo que já é praticado na própria rede, ou que é impulsionado pelas redes. Como é que tem sido isso no Brasil? Não sei, no Brasil, no mundo, mas só para a gente contextualizar, assim. A gente tem estatísticas, mas também dados de observação empírica de colegas, mesmo lá no meu escritório, de aumento desses crimes cometidos via internet. Todos, tanto esse que a gente se refere da série adolescência, quanto quaisquer crimes. E isso eu lembro que quando teve a popularização da internet, era uma discussão que se fazia muito no meio jurídico, sobre quais crimes se comete pela internet. Hoje se entende que praticamente todo e qualquer crime que a gente pode cometer ao vivo é possível que seja cometido também via internet, né? Seja num sentido de incitação ou instigação, como é a própria incitação ou instigação da prática de um homicídio, né? Ou participação até online num homicídio, ou quaisquer outros crimes que tradicionalmente se comete pela internet, como o exposed, né? Divulgar imagens íntimas de adolescentes, a pornografia infanto-juvenil, que a instigação ao suicídio, me lembrei também. Também a instigação ao suicídio também, cometido pela instigação ao suicídio e as automutilações, os crimes contra animais instigados pela internet, isso tem aparecido também muito, né? Crueldades contra animais, são coisas de uma gravidade que a gente não consegue imaginar, né? Isso então, nessa faixa etária tem crescido. Nessa faixa etária, e não só adolescentes, né? Então, a gente pode ver esse aumento em jovens adultos, que é dos 18 até os 24 anos, né? Essa fase dos jovens adultos também teve um acréscimo. E aí eu até trouxe aqui algumas estatísticas que estão bem impactantes, né? Uma pesquisa do Instituto Ipsos aponta que o Brasil ocupa a 2ª posição mundial em casos de cyberbullying, com uma média de 30% dos estudantes que relatam já terem sofrido casos de bullying ou cyberbullying, e especificamente entre meninas, o cyberbullying, né? O bullying geralmente costuma ter mais a ver com violência física, então acontece mais entre meninos, e o cyberbullying, que é aquela violência mais velada, mais relacionada com a aparência, e costuma acontecer mais com meninas, né? Segundo os dados. Em 2023, também a ONG SaferNet, que também monitora essas questões de violência via internet, de crimes virtuais, registrou 71.867 denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil na internet, um aumento de 77% em relação a 2022. Então, a gente vê que foi algo que começou, teve uma expansão muito grande na pandemia, porque as pessoas ficavam em casa, mas que ficou entre nós, né? Não é assim, agora passou, a gente está saindo e vai diminuir, os números continuaram aumentando. Então, é algo que tem a ver, estudos já dizem, é algo que o aumento a gente vem acompanhando desde 2010, que tem a ver com a popularização das redes sociais, né? O maior acesso aos adolescentes de forma livre aos celulares, né? Isso tudo tem explicações. Se a gente começa a ler, não é uma coisa que é uma geração espontânea agora, não, é um histórico. Toda uma construção que tem por trás. Né? Eu lembro muito que uns anos atrás a gente não tinha essa discussão sobre limitar celulares para crianças e adolescentes, né? Mesmo o meu filho mais velho, que hoje tem 10 anos, a gente não tinha muito esse cuidado. Ninguém tinha, né? As crianças com 2 anos ficavam segurando um celularzinho, olhando YouTube, nos restaurantes. Então, é essa geração que cresceu nessa liberação e que agora a gente está segurando, começando a segurar, que fez esse impulsionamento dos crimes. No meu escritório já apareceram, nunca tinha aparecido antes, em 20 anos de advocacia criminal, crimes nesse sentido praticados via internet, com bastante recorrência, e crimes bem graves que envolvem pornografia infanto-juvenil, o compartilhamento de nudes, os crimes todos relacionados com
injúria, calúnia, difamação, ameaças cometidos via internet, crimes contra mulheres, o aumento também dos crimes de gênero pela internet, muito. Então, que é interessante que tu disseste, né? Que, na verdade, hoje, mais ou menos, não de uma forma assim tão simples ou banal, mas, basicamente, aquilo que se comete fora, se comete dentro da internet. É mais ou menos essa compreensão, né? Como tem toda essa discussão de liberdade de expressão, também, se tem limite, não tem limite nas redes. Mas, na verdade, se há algum limite de expressão fora das redes, né? Como discursos de ódio, tem que haver nas redes, né? Parece... que acho que o direito tem caminhado para fazer essas construções, não sei. Porque é muito discutido assim, não, ali a pessoa é livre para fazer o que pensar, só que os efeitos dessa ideia, a gente está colhendo agora, vendo esses efeitos até do ponto de vista criminal, né? As redes acontecem ainda mais do que no ambiente externo, porque as redes elas têm esse viés de proteção, a pessoa se sente protegida, primeiro, porque ela está invisibilizada, ela fica ali... Ela está invisibilizada, ela pode mudar de nome, ela pode ter uma outra identidade, ela pode ser um anônimo, ela está no ambiente protegido, fisicamente, digamos assim, porque ela está no quarto, ou na escola, ou atrás do celular. E a gente realmente tem uma maior dificuldade de persecução penal, que a gente chama, que é de identificação. Sim. Tanto que todos esses... agora, até um delito bem mais simples, que são esses golpes cometidos utilizando-se de nomes de bancos, é muito difícil a gente identificar culpados. A não ser que haja uma grande operação e que pegue uma organização criminosa. Porque se faz o boletim de ocorrência, ele fica como se fosse uma estatística. Não tem como, porque tem que ter muita tecnologia para identificar o IP, de onde é que veio. Né? Nesses crimes cometidos via internet, como é algo que o mundo se comprometeu a combater, a gente tem esses grandes organismos internacionais que auxiliam e que conseguem ajudar para a gente identificar de onde que vem aquele risco e de onde que vem aquele crime. Né? Eu percebo assim que é um mundo novo mesmo, que está mais acelerado do que nós, né? Eu digo que nós, o direito, acho que a própria psicologia, todas as ciências que estudam esse fenômeno, né, das redes, é como se os fatos acontecem muito antes da gente tentar contê-los ou compreendê-los, né? A gente está correndo atrás. Eu tenho essa sensação, né, que a gente está correndo atrás, tentando reparar aquilo que é possível, né? E aí agora, voltando lá para o nosso episódio, né? A questão do terceiro, que aí, gente, é um episódio... Eu fiquei bem impressionada com esse episódio. Que é uma conversa muito interessante entre a psicóloga que está avaliando o menino, Jamie, e é uma sessão de terapia ali, né? Lívia, o que tu achaste? Eu até, quando eu for fazer pergunta, eu vou fazer para a Lívia sobre esse episódio. Vou deixar uma pergunta ampla. O que tu achaste mais interessante nesse episódio? O que tu destacaria? Como tu disseste, parece que essa questão do menino com uma mulher, o enfrentamento, essa questão que nós falamos de machismo, parece que ali também começa a vir à tona. Em outros pontos, que é a relação da psicóloga com o policial. Então, vocês vão ter que ir lá ver, pessoal, para entender. Mas, Lívia, o que tu destaca? E se aquela cena, para ti, que é psicóloga, tem essa... ela é real, ela é consistente? Ou o que tem de excesso ficcional ali? Enfim, ela traduz uma sessão de terapia? Ou se prestou a mostrar os conteúdos que queria mostrar? Enfim, fala. É um episódio, né, muito bem construído, né? Muito bem construído, porque justamente a gente vai acompanhando essa entrevista, né, delicada entre essa psicóloga e o Jamie, né? Uma entrevista com fins de avaliação, né? Então, não é uma psicoterapia, não é? Porque ela tem uma finalidade de avaliar ali, né? Mas que ela vai, né, criando estratégias, podendo fortalecer, né, tentar criar um vínculo para conseguir, né, que ele possa falar, né, e que a gente vai acompanhando, né, o Jamie oscilando o tempo todo, né. Em algum momento ele é só uma criança que está ali, né, querendo
tomar o chocolate com marshmallow, enfim. E em outros momentos ele se mostra bem agressivo, desafiador, né? Irônico, né? Que ela vai colocando. E isso é muito forte porque exatamente ele traz esse ponto frágil dessa adolescência, né? E nos convida a ver a isso, né? A esse movimento em que ele está realmente ali oscilando, né? E a psicóloga se coloca bastante nessa posição de escutar, né, de conseguir perguntar, de ir perguntando sobre essas construções, né, é quando a gente entende melhor, né, essa questão dessa masculinidade tóxica, né, que ela vai podendo trazer algumas perguntas nesse sentido e que a gente vai vendo esse efeito das redes e que a gente vai entendendo um pouquinho melhor isso. Mas que também, né, ela vai fazendo as perguntas, ela explica para ele por que ela está fazendo, porque naquela situação ele também, né, supõe que ela está controlando, né, testando, que ela está tentando enganar ele para ele falar alguma coisa, né, que é a própria suposição né, dos Red Pill e dos Incel, né? Então isso se reproduz ali na cena. Se reproduz um pouco ali essa mentalidade que ele tem sobre a questão da mulher, do feminino, em alguma maneira ali se evidencia nessa entrevista que ela vai. Mas que tem esses momentos, né, também em que ela precisa sair um pouco, né, também se afastar e que vai acontecendo. E por isso, né, eles conseguem trazer a história do Jamie e a gente não individualizado, tipo, então foi por isso, né? Aconteceu isso, né? Não culpabilizar esse indivíduo, mas a gente vê que na própria, né, saída da psicóloga, né, eles ficam, né, os homens ali nas melhores das tentativas, das boas intenções, assédio, mas que tem uma espécie de assédio, né? Que tem um controle ali, né? O psicólogo tem um assédio, mas tem antes dessa situação, tem a situação dele falar, o psicólogo, homem, antes, tinha feito outras perguntas, tinha colocado de outro jeito, tu tá tentando muito se aproximar, né? Não tem porquê. E depois ficar ali, enquanto ela tá tentando ver as imagens, enquanto ela está trabalhando, né, tá ali, pois é, eu tenho, né, eu faço esse trabalho, né, tu quer trocar e tudo, que é esse assédio, que é essa interrupção, né, então, assim, vai tentando construir isso que eles colocam como, bom, tá, o policial tá ali tentando ajudar, mas que vem atravessado desse discurso, né, dá essa impressão do tipo, ele tá só falando, mas que daí traz essa masculinidade tóxica que tá ali com a adolescente e tá ali com os adultos e que tá ali com aquela psicóloga, né? E traz de novo essa implicação coletiva, né? A gente não tem como se... E por isso que talvez a série seja tão impactante, né? A gente não tem como se desresponsabilizar. Sim, não é? Ninguém pode se desresponsabilizar. Eu acho que essa é uma grande estratégia da série, porque a gente não consegue dizer, não, isso não tem nada a ver comigo, né? Uhum. Não, isso é um problema daquele menino, ou daquela escola, ou daquela... Não, né? A gente fica assim, gente, o que eu, enquanto mãe, enquanto alguém que pertence a um grupo, a uma sociedade, tem a ver com tudo isso que está acontecendo, né? Uhum. E realmente, o tempo inteiro, a gente fica se perguntando onde que a gente está inserido ou de que maneira a gente foi ou não omisso, pode ou não agir, no mínimo para começar a discutir o assunto, né? E eu acho que essa parte aí da questão da psicóloga que traz isso muito bem colocado, Lívia, é que não é só a conversa com o menino, tem outros elementos que são trazidos no episódio, nessa conversa com o policial, que também traduzem esse olhar dessa masculinidade que está em toda a sociedade, né? E aí eu ia dizer para a Helena, né, que a Helena também, a gente já fez um episódio, né, Helena, sobre a questão da violência doméstica, né? Então, essa questão da masculinidade, ela vai desdobrar, né, como é que está essa criminalidade, porque isso eu queria que tu pontuasse aqui para quem está nos ouvindo, porque, na verdade, tem dados que dizem que determinada criminalidade diminui, mas feminicídio não, tá certo? Só aumenta. Os dados recentes. Se tu pudesse comentar essa questão que é trazida no episódio da masculinidade, quais são os desdobramentos disso, né?
reais, né, que acontecem. As últimas estatísticas, infelizmente, né, pelo menos no Rio Grande do Sul, apontam que os casos de feminicídio têm aumentado. E eu não sei se são os algoritmos ou não, mas assim, pelo menos as notícias que chegam para mim, é uma por dia de um caso grave de violência contra a mulher, ou ainda violência contra os próprios filhos em uma relação para atingir a mulher. Então, a gente teve recentes casos assim, o que mostra que, e eu sempre parto de uma premissa quando eu falo nisso, a Lívia falou muito interessante da atuação da psicóloga sobre um viés de avaliação, né? O profissional do direito ele tem que se despir de uma onipotência que a gente tem de que vai resolver os problemas. A gente precisa de profissionais de áreas afins para entender o que se passa nessa criminalidade mais complexa. Então, o psicólogo jurídico, o psiquiatra jurídico, todo o assistente técnico que atua conosco faz com que a gente entenda, e outros profissionais, antropólogos, filósofos, historiadores, fazem com que a gente entenda, sociólogos, o contexto que a gente está trabalhando aquele tipo de criminalidade. E em relação ao machismo, eu entendo que a gente tem que partir de uma premissa que ele é estrutural, ele está dentro da sociedade, especialmente do sul global, dos países latino-americanos, como algo que faz parte, que é aceito, né? A criminalidade contra a mulher é uma das criminalidades mais amplamente aceitas culturalmente, embora a gente acabou de terminar o mês da mulher, seja um mês muito interessante para a gente conversar sobre isso, ainda hoje a gente vê a criminalidade contra a mulher ser relativizada e se aceita, e não é porque as pessoas são más, é porque as pessoas cresceram nesse meio. Todas as pessoas são machistas, inclusive nós mulheres. Também. Então, sob esse contexto que a gente tem que ver todos os outros tipos de criminalidades, né? E de relações. E essa questão, então, né, que eu acho que é interessante a minissérie traz, que também o menino não é um monstro, né? Assim como aquele homem que depois, né, esse menino que vai virar um homem, que comete um feminicídio, ele não é um monstro, ele é um vizinho nosso, né? É alguém que está ali, a gente tem essa coisa, não, essa pessoa destoa completamente do que seria o padrão. Não, dentro do machismo estrutural, que nós já conversamos, né? Então, essa pessoa, ela transita. Ela não é uma pessoa totalmente desequilibrada, né? É permitido determinados, como dissesse assim, em relação à mulher, porque ele não vai brigar com o vizinho ou com o colega de trabalho, ele vai bater na mulher, né? Então, que existe uma permissão, se é que esse termo está correto, mas que a mulher seja vítima desse tipo de crime muito mais do que um homem, né? Eu não sei se não, tu estás absolutamente correta, é isso mesmo, é porque vem das relações que aquela pessoa teve, por mais que ela tenha sido criada com todo amor, ela esteve inserida em um ambiente estruturalmente machista, né? De violência. A história do Brasil, né, desde a época da escravidão, mostra, então, o controle sobre os corpos das pessoas pretas e sobre os corpos das mulheres, sejam brancas ou sejam pretas, desde sempre. E isso está em nós. Então, algo que a gente precisa trabalhar culturalmente como sociedade, nas escolas, com a criação dos nossos filhos. E o mais importante, recentemente saíram alguns artigos sobre isso, especialmente agora no mês da mulher. A gente precisa da participação dos homens também no combate ao machismo estrutural. Pois eu estou devendo aqui, gurias, uma conversa só com os meninos, os meninos, os homens, sobre o machismo. Eu vou encontrar 2 homens bem legais que possam falar sobre esse tema, a perspectiva deles. Alguém que está na busca de mudar essa realidade, né? Porque nós falamos muito, mas eles têm que também entrar, né, para que formem opinião a respeito, né, no público masculino. Né? Criem filhos não machistas. Homens criem filhos não machistas isso também. Então... Quer dizer, também às vezes a culpa é da mulher, né? A mulher que criou. Então a gente tem que sair dessa. Mas enfim, voltando aqui, para a gente ir encaminhando para o final, que o nosso tempo já está. A gente chega no 4º episódio. E aí, assim, o 4º episódio fica foca na família, né? Aquilo que restou, as marcas daquela violência. Eu identifico um pouco que ali é como se fosse a sociedade inteira ali, né? Que se pergunta, qual foi a minha parte, como eu volto, né, a dizer, que o pai se pergunta, será que a gente podia ter feito mais? Não podia? Então, claro, ali começa no núcleo familiar, que está focado
mas também eu acho que ecoa para toda a comunidade, né, Lívia, essa pergunta. E aí eu assim, queria perguntar para ti, existe um modelo ideal de educação, algo que se possa fazer? Ou, já emendo com outra pergunta, será que a gente tem que fazer, então, cartilhas educativas? A gente precisa fazer debates, conversar com pais, com educadores, com adolescentes? Qual é o caminho para que a gente possa, então... E também essa questão, pontualmente sobre a rede, se esses aplicativos de controle de uso do celular... Porque às vezes a gente diz assim, poxa, mas está invadindo a privacidade do adolescente, né? Muito tem se falado né, a partir dessa discussão da minissérie. Então, qual a tua visão, né, sobre essa questão? Como a gente pode controlar ou vigiar, não sei qual é o melhor termo, a questão, né, concreta do uso da internet, das redes, dos aplicativos, e também como a gente pode educar pais, sociedade, professores, adolescentes, uma grande conversa sobre isso, para que a gente possa mudar essa realidade. Enfim, juntei duas perguntas para a gente fazer um arremate. Bom, modelo ideal não existe, né? Receita não tem, né? Acho que essa é o desafio, né, da convivência, e que a série vai trazendo bem, né? Traz isso, bom, o que eles poderiam ter feito, né, e essa questão que é complexa, né, e que como que a gente vai podendo se implicar e se responsabilizar, que é muito diferente da gente culpabilizar essas instâncias, né, o próprio roteirista, né, e podendo falar dos homens que fazem, né, bom, né, são homens que fizeram a série, né, o roteirista partiu a série, gente, o roteirista é o pai do Jamie, é o ator. E, bom, a nós aqui é spoiler, início ao fim. Mas é interessante que eles fez essas perguntas, né? O que está acontecendo? E aí propôs a série, né? Interessante a gente destacar, foi um homem, né? Foi, né? Foi algo um homem que pôde, né, construir isso. Mas ele traz nessa entrevista, né, aquela frase, né, aquela ideia de que, bom, se é necessário uma aldeia, né, para educar uma criança, também seria necessário uma aldeia para destruí-la, né? Enfim, para que isso pudesse acontecer também, né, teve a participação de uma aldeia, né? E a delicadeza desse quarto episódio de poder trazer que os pais, né, também estão aprendendo, eles também estão sofrendo, eles também, né, aquela família, né, foi inteira muito afetada, e que também, né, vão errar e que vão ter essas situações, né, e isso daí volta lá pro segundo episódio, o policial com o seu filho, né, que traz assim uma tentativa dele se aproximar daquele filho, de tentar, né, conseguir falar, conversar naquela linguagem que ele não conhecia, né. Então, o que é possível destacar, né, é essa presença, essa escuta, esse afeto, né. A gente tem um livro do Hugo Monteiro, um pesquisador aqui do Brasil, se chama Geração do Quarto, né, e ele fez uma pesquisa, né, com jovens em diferentes estados do Brasil, e ele vai destacando alguns fatores dessa, né, geração do quarto, e eu gostaria de destacar uma frase dele, né? Ele fala assim: a questão que desafia os processos educacionais de crianças e adolescentes nos dias contemporâneos não é necessariamente a existência de redes sociais digitais, mas sim o fato de essas redes escancararem a ausência de espaço e tempo para ficarmos juntos, para trocarmos ideias, para brincarmos, para nos conhecermos. As redes sociais digitais são como lupas que mostram o silenciamento dentro das casas, né? Fecha parênteses, mas eu sigo, né? E o silenciamento nesses vários ambientes, né? Então, tentar controlar o uso pelo via dos aplicativos e tudo, podem ter situações em que isso vai, né, ter um uso, mas o que a gente pode saber é que isso não vai ser o suficiente, né? Pode ser, né, que esse controle muito excessivo seja inclusive danoso, né, na relação com os adolescentes, né, porque a gente precisa poder olhar para o que eles estão passando, a gente poder escutar, poder ouvir, né, o que eles estão podendo falar. É uma ferramenta, mas o fundamental é o espaço de escuta e de conversa. É poder conversar sobre isso que está acontecendo, poder né? Discutir, saber o que eles estão recebendo, identificar e poder é saber que não vai ser suficiente a gente dizer limitar. Não ter contato com a rede. Sim. Porque o que a gente está falando é isso, está presente na sociedade. Não Sim. se trata de dizer não vai ter nunca, né? E isso então resolveria.
Não, né? Isso precisa ser conversado, falado, implicado, né? A gente poder, enquanto sociedade, discutido, falar e conversar. E daí, por isso, a importância de a gente ter espaços para roda de conversa, para, né, cartilhas, para palestras, para livros, poder se socializar, essa importância dessa escuta, dessa presença, desses outros momentos. Né? Ok. Então tá, gente. Agora eu vou fazer uma última pergunta para Helena também sobre essa questão, né? Sobre essa responsabilização civil criminal. Aí na tua visão, ou se já tem precedentes, né? Eu achei interessante que a Lívia falou, não é uma questão de culpabilizar, mas de responsabilizar. Mas em que medida, né? Sociedade, no caso, pais, escola, né? Quando aparece o bullying, o cyberbullying, como é que isso é visto pelo direito criminal, né? Civil, criminalmente. E também iniciativas, como essa questão da nova lei esta que impede o uso das telas, dos celulares nas escolas, se isso é uma iniciativa interessante, de política pública, o que tu enxerga assim, para a gente reverter esse quadro? Entender um pouquinho do que pode haver de responsabilização e o que pode haver de solução no fim do túnel, para a gente encerrar. É bem interessante a gente pensar que o direito, ele é sim uma via importantíssima de transformação social, né? Mas não tanto quando ele é punitivo, quando ele aplica penas, mas quando ele é propositivo. Então, essa lei da redução do uso, da proibição do uso dos celulares é uma iniciativa fantástica. A gente já tem, se eu não me engano, na Austrália, uma legislação que impede o uso das redes sociais para menores de 16 anos. Um aumento da forma como a gente vai fazer essa verificação da idade, que hoje em dia é só uma autodeclaração, né? As redes que hoje estão tão evoluídas têm que pensar uma forma melhor. Mas, falando em responsabilização, sim, aqui no Brasil a gente tem a possibilidade de responsabilização, tanto das big techs, quanto das famílias, quanto das escolas, civilmente pelos atos praticados, né? Que são relacionados aos seus ambientes, né? E que pode verificar algum nexo causal, que a gente chama da atuação da escola com aquela prática, né? A gente tem casos, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, de responsabilização de escolas particulares por indenizações a famílias de vítimas de bullying e cyberbullying, que ocorreram no contexto escolar, né? Também responsabilização dos pais dessas crianças e adolescentes através do pagamento de indenizações. E as legislações do Marco Civil da Internet, da Lei Geral de Proteção de Dados também dão a possibilidade da gente trabalhar com responsabilizações das big techs quando instadas a retirar o conteúdo ofensivo não fazem, né? Então, assim, claro que a gente tem requisitos, não é uma responsabilização automática, objetiva, sem analisar as culpas e as circunstâncias. E a gente sabe que o cyberbullying, por exemplo, que hoje é crime também, ele pode acontecer no âmbito da escola, mas ele também pode não ter nada a ver com a escola. Então, tem que realmente, o que é importante? Ver essa distribuição de responsabilização entre todo aquele grupo envolvido, entre toda aquela comunidade, aquela rede envolvida na criação das crianças e dos adolescentes. E isso está previsto no ECA, né? É responsabilidade de todos. Tanto que se verifica um abuso ou uma prática violenta na criança que é minha vizinha, eu tenho uma responsabilidade de registrar um boletim de ocorrência, levar isso às autoridades. Então, me parece que trabalhar com o direito como proposta de mudança cultural, sim, através de legislações propositivas, né? E não focar só em criminalização e responsabilização. Também importa, mas não é aí que a gente vai ter o resultado maior. Então, na verdade, talvez... vamos, assim, claro que a gente quer ser simplista, não dá para ser, mas resumindo a ópera, o interessante é que a gente possa trabalhar, então, de forma multidisciplinar, como aqui a gente propõe, para que possa ser feita essa conversa cada vez mais aprofundada e atingindo o maior número de setores da sociedade, para que a gente consiga refletir e mudar um pouco. Eu acredito, né, mudar o futuro, né, em alguma medida, para que a gente possa sair melhor desse tipo de dilema que hoje a gente enfrenta e que possa diminuir esses níveis, né, de discursos de ódio, criminalidade. Então, exatamente.
construir soluções conjuntas. Seria isso. Gurias, adorei. Muito obrigada. A gente vai se alongando, porque o episódio, ele tem muito mais coisa para falar, né, Gurias? Sobre a minissérie. Dá para fazer um capítulo 2 aqui. Mas eu queria agradecer muito. Acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, né? Então, te agradeço, Lívia. Não sei se tem mais alguma consideração final, alguma indicação de livros que tu queria, né? E também a Helena. Certo, eu queria poder agradecer, né, o convite e poder participar e fazer essa conversa também junto com vocês, né. Acho que é bem importante, acho que a série consegue, né, tá sendo uma dessas formas de colocar para se falar e se discutir disso, né, então tá sendo bem interessante, então agradecer muitíssimo o convite. E como, né, eu fui falando algumas coisas, tem o Adolescência em Cartaz, né, da Diana e Mário Corso, que é super interessante. Esse Geração do Quarto, que também é um outro livro. Tem um artigo, né, que eu citei também, que é o que uma criança pode fazer por outra quando a heterogeneidade não tem lugar, da Kupfer e do Voltolini. Então, assim, vão tendo alguns trabalhos que a gente vai podendo pensar nessas questões. Mas muito obrigada. Obrigada. Helena. Eu também queria agradecer, é um tema que eu estudo bastante, eu sou bastante interessada por questões pessoais e profissionais e de preocupação mesmo, né, social com o problema. Eu acho que a gente tem que ter essa visão que esse é um dos principais problemas que a gente tem hoje, né, tanto nas famílias quanto nas escolas. Não é a evasão escolar, não é a violência física, é tudo isso que acontece, né, no digital. E um dos livros que me impactou muito ultimamente, essa leitura, foi A Geração Ansiosa, que fala assim, das transformações que as nossas crianças e adolescentes têm sofrido com essa hiperexposição às redes sociais e à internet. E um outro livro também chamado Fábrica dos Cretinos Digitais, que é Os Perigos das Telas para as Nossas Crianças. Né? Que não são livros tão recentes, mas que já estão aí, são best-sellers e que eu acho que todo mundo deveria ler, sejam pais ou não pais, para entrar um pouquinho nesse universo. Mais uma vez, eu agradeço, Jennifer, por esse teu trabalho tão interessante nesse podcast. Muito obrigada, gurias. Então, este foi o nosso episódio de hoje, falando sobre a minissérie Adolescência. E eu vou deixar aqui também para vocês, que vocês visitem lá a primeira temporada do Notas Sobre Nós. Nós já conversamos sobre adolescência na peça de teatro Adolescer. Nós fizemos aqui uma conversa muito interessante com o médico Ebiatra e com a diretora da peça. Então, tem mais elementos lá para a gente conversar sobre o tema. Nós já falamos sobre proteção das crianças nas redes sociais, também sob uma perspectiva também dessa questão da privacidade e a exposição excessiva. Então, se você visitar os episódios da temporada anterior, você vai encontrar bastante coisa interessante. E sobre questão de machismo estrutural, violência doméstica, temos também. Então, não perca tempo, se inscreva no canal, vá lá, conheça os nossos episódios e fique conosco até o próximo episódio de Notas Sobre Nós.